Olá, meus irmãos, é com imensa alegria que eu retorno para dividir conosco mais uma reflexão sobre a passagem de Jesus, sobre temas que vão nos ajudar a crescer espiritualmente e apenas com a finalidade de ser útil nessa nossa jornada eterna. Primeiramente agradeço ao convite do César, semeadores do amor, todos esses trabalhadores, todos que frequentam, e que a gente não desanime, não perca a fé, porque tudo está na mão de Deus. Então espero dividir com todos vocês conhecimentos que todos temos, mas de mãos dadas, Jesus está no comando. Primeiramente vamos orar, que é elevar os nossos pensamentos, a nossa verdadeira vontade, nosso verdadeiro interesse em estarmos em família, para que Ele e os nossos irmãos, os nossos anjos, os nossos espíritos benevolentes e todos aqueles que nos observam, que nos influenciam, possam nos auxiliar também como espírito, mas vestido num corpo limitado, para que a gente não esqueça que viemos e vamos continuar a jornada. Fechemos os olhos e elevemos o pensamento a Deus, sem muitas formalidades, sem culpas, sem medos, sem julgamentos. Mestre, amigo Jesus, irmãos aqui presentes no meu lar, presente no lar de cada um que humildemente busca o conhecimento, busca se autoconhecer, busca entender de onde vem, para onde vai. Visite, meus irmãos, com a permissão do Cristo e com a bondade do Pai, este lar, para que nós não desanimemos na fé e nos abençoemos no esclarecimento de hoje. Meus amigos, novamente saúdo, e o tema que vamos falar um pouco hoje, é não julgueis para não ser julgado. Muitas pessoas já conhecem. É um tema bastante falado, bastante debatido em instituições religiosas, em centros espíritas e muito conhecido no mundo não religioso. Não julguei para não ser julgado. Mas as reflexões aqui é para trazermos observações mais práticas desta palavra. Então a gente vai falar um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o que Jesus quis dizer e sobre como somos, se praticamos isso, Primeiramente, eu gostaria de lembrar que no Evangelho, se formos procurar, na Bíblia ocidental, no Evangelho com a vinda de Jesus, com os escritos dos seus seguidores, vamos encontrar várias passagens com relação a isso. Não julgueis para não ser julgados. De que seremos julgados segundo os nossos julgamentos. E como é que a gente ouve e não entende isso? Porque a gente sempre foge dessa importante mensagem. Quer dizer que eu estou aqui puro e estou livre de não julgar? Não. Mas quanto mais estudarmos, mais fortalecidos estamos para não cairmos em nossas próprias teias mentais, nossos próprios laços que criamos e nos jogamos nos labirintos da culpa. Então vejamos, Jesus a todo momento dizia que na medida que vós medirdes, vos medirão também. Que
Por que que tu queres tirar a trave do olho do teu irmão? Você tem um argueiro no teu, né? Então vejamos, meus irmãos. Acredito eu que nós, seres humanos, temos muito medo. Medo, uma emoção humana, de nos encararmos, de nos enfrentarmos, né? Esse medo, desde os primórdios da idade primitiva, sentimento necessário para o desenvolvimento evolutivo, esse medo de se autoconhecer, do que encontrar, medo das sombras, né? Medo do que o espírito, a alma, do que o ser na totalidade, não o personagem apenas aqui, tem que aprender. Então esse medo faz com que nós sempre fujamos, né? Fujamos da realidade de Jesus, né? Do caminho que ele apresentou, e busquemos nos adaptar a caminhos que nos conforte, né? Então não nos autoconhecemos. Por isso que vemos hoje muito uma sociedade que julga, né? Lembremos que julgar é diferente de educar. Um pai, uma mãe não julga o seu filho, né? Ele tem ou até pediu ali a permissão divina, ou até combinou ali com aqueles entes familiares de ajudar na jornada educativa. Os pais têm a missão de educar os seus filhos. Isso não é julgar, não é? Os pais, eles são o espelho, o farol dos seus filhos. Muitas vezes eles precisam ser enérgicos, precisam ser muitas vezes rigorosos, mas sem desrespeitar a lei. Assim como um juiz que, diante de um tribunal, quando sentencia o criminoso de acordo com as leis da sociedade, ele não está julgando, ele está fazendo o seu ato de ofício, né? Ali não é um lugar para caridade, né? Porque a atividade que ele se predispõe é uma atividade de expiatória, né? Uma atividade que vai ter que penalizar, né? Então, certo lugar, o policial que prende o criminoso em flagrante delito, ele não está julgando, e às vezes, infelizmente, vem até a um confronto. Não é um julgamento, né? Cada qual com as suas ações, com as suas consciências, né? Mas é o julgamento do dia a dia, né? Perceba, nós somos o que pensamos, mas perceba que quantas vezes julgamos por dia, né? Façamos essa reflexão. Nós sabemos mesmo de onde viemos, quem somos, tentamos nos conhecer, sabemos para onde vamos, ou a todo momento, quando nos confrontamos com as dificuldades que nos são lançadas para a nossa própria evolução, procuramos aprender alguma habilidade, procuramos ver com os bons olhos, né? Jesus falou, né? Quando os olhos estão bons, o corpo também está, né? Então, por que fugimos sempre de nós mesmos, né? Porque a Anna Freud, ela foi a filha de Sigmund Freud, né? Ela fez um estudo, ela foi muito famosa na psicanálise infantil, e ela estudou muito os mecanismos de defesa, né? Ela lança um livro chamado Mecanismo de Defesa, e lá vão ter vários, né? Mecanismos de defesa do ego, né? Lembrando que o ego não é o espírito. E dentro desses mecanismos, um que se assemelha aos nossos julgamentos alheios é o da projeção, né? O da projeção. Então você projeta no outro, estou falando de uma forma simples, né? O que ainda está em você. Aí você vê no outro, mas na verdade o que você não resolveu em você, não é? Muitas vezes você fala assim, mas eu estou vendo o outro, estou indignado com o outro, o que o outro está fazendo.
Mas na verdade, muitas vezes o que você está vendo não é nem aquilo, é porque você está projetando o que o seu inconsciente, que você não sabe, que se você soubesse não seria consciente, ainda cobra arvorosamente que você resolva em você. Mas você, com medo de se auto-enfrentar, de se autoconhecer, você, com uma forma de ter consolo, de ter um consolo, você projeta, é ele. Então, perceba, por isso que nós devemos nos conhecer mais, né? Evitar os julgamentos, lembrar de que os nossos irmãos, de qualquer segmento familiar, setor religioso, qualquer país, de qualquer nível evolutivo, eles estão, assim como nós, nos mesmos caminhos. Nós estamos na Terra, no mesmo caminho. Então, todos nós temos as nossas dificuldades. Então pensemos, quem aqui, inclusive eu, pelo menos eu não me julgo, porque eu errei e vou errar. Nunca errou, como Jesus disse quando o trouxeram para ele julgar segundo as leis, né? As leis religiosas, né? Da época. Então quem aqui nunca errou? Sinceramente, pensemos. Então por que quando o nosso irmão grita, ou quando não nos agrada porque ainda não sabemos o porquê que está em nós, por que nós tanto julgamos? Por que nós tanto projetamos o que não nos resolvemos ainda, né? Então Jesus disse assim: aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra, né? E eu ainda digo mais: quem aqui na Terra tem a certeza de que a partir deste momento que está vendo este vídeo não irá mais errar? Eu não tenho. Eu, na verdade, tenho a certeza que eu vou errar, né? Mas quem tem essa certeza, né? Porque ele disse isso, que não nos preocupemos com as formas, mas com os fundos. O que nos ajuda a progredir, o que nos ajuda na jornada evolutiva é o bem que fazemos. As quinquilharias que ainda possuímos, não nos fixemos nela, que quando agregarmos as habilidades do bem, fazer o bem pelo bem, seu interesse, sem querer ser salvo, sem querer ser bom, quando agregarmos essas habilidades, essas quinquilharias morais, com a eternidade, ela vai passar. Quantas coisas você hoje para e pensa: poxa, eu não sou mais o mesmo de há 10 anos atrás, ou a mesma de 10 anos atrás. E não precisou ninguém impor o medo em você. E você, por mais que seja tentado nesse aspecto que você lembra aí agora, você não vai cair, você não vai errar. Mas perceba que nesse aspecto você não julga mais o outro, mesmo que o outro faça, porque não está em você. Nós projetamos o que está em nós, né? Então, nesse momento em que a humanidade passa por uma pandemia, em que a egrégora energética da Terra, das cidades materiais, dessas que estamos vendo, somos energia, a carne, os pensamentos são energias em ondas que emanamos para o outro. Está passando por um momento de transição. Eu não digo nem de transição planetária, que acredito eu que agora está acontecendo um pico, mas a transição planetária ela existe desde que a Terra existe. E nós ainda estamos nos apegando a julgamentos. Fulano ainda bebe. Fulano é irmão do centro. Ele usa a camisa verde. Fulano ainda é tão arrogante. Fulano, eu não vou com a cara dele. A química. Deve ser que somos desafetos. Perceba, né? Como a gente
nós estamos sendo convidados para viver estágios maiores, e a egrégora que a gente está passando, e a gente preocupado em projetar no outro que não resolvemos em nós. Fugimos a todo tempo da realidade. Fugimos constantemente dessa realidade. E esquecemos a todo momento os ensinamentos de Jesus. E nesse momento, quantos irmãos não estão sendo julgados nesta pandemia e se encontram sozinhas em seus lares, depressivas? E ao invés de julgar, a gente poderia estender a mão, compadecer, né? Dar o lado melhor nosso, dizer assim, não, fulano possa até ser que tenha esse defeito, mas eu não tenho moral nenhuma para cobrar dele, vou ver que eu posso ser útil. Enquanto os irmãos neste momento não estão passando um momento depressivo, que é até humano, estão em conflito de existência, estão vivendo vidas vazias, entrando em conflitos, porque o que Jung vai chamar de sombras, né? Inconsciente, vidas passadas, espiritismo, como vocês queiram. Quem são essas vozes que nos cobram, que nos culpam? Porque estamos sempre no complexo da culpa? Porque, como Jesus diz, na medida que vos medis, vos medirão também. Então, sereis julgados pelos seus julgamentos. E é interessante que Jesus a todo momento dizia isso, a ponto de ser apedrejado, e teve a ousadia de dizer, eu digo ousadia como Jesus humano, não Jesus puro que é, na lata, que Jesus disse que ele não julgava ninguém, mas que Moisés e suas leis, que nós esperávamos, no caso os judeus, é que ia julgar. Isso, se eu não me engano, está em João 5, né? Em João 5, como eu disse, tem muita passagem no Evangelho que vai citar a questão do não julgar, né? Mas nós temos que entender que todo a egrégora negativa, todo o pensamento, toda a energia deletéria sai do pensamento, não sai dos atos. Não sai dos atos. O ato não é a energia deletéria, são os pensamentos. Se nós pudéssemos nos julgarmos sem nos culparmos, trocando, ressignificando pela responsabilidade do que o outro, talvez eu não precisasse da projeção para me refugar, para me sentir bem, para fugir da angústia que me culpa. E Jesus a todo tempo era consolo. Em nenhum momento ele chegou aqui apontando o dedo, sendo que todos somos doentes. Muito mais ainda aqueles que são acusadores, que se encontram no cárcere do exclusivismo. Ora, somos humanos, somos passíveis às emoções, somos ansiosos, mas podemos entender o Mestre, segui-lo, podemos nos perdoar. Ele nos ensinou a perdoarmos 70 vezes 7, que não é um número, 70 vezes 7 é 490. Ele não nos ensinou a nos perdoarmos 490, infinitamente, que com certeza está incluso você. Errou? Se perdoe. Não devemos levar as palavras e esquecer o fundo ao pé da letra. Errou? Então quando ele diz àquela mulher que foi levada para ele julgar, vai, não peques mais, ele não disse que ela ia ser pura, não.
Ela com certeza, eu estou especulando, e eu tenho certeza que ela errou depois daquele dia ali. Porque ela é humana. Ela não era um espírito puro que nem Jesus. Porque Chico Xavier não era puro. Nós não somos seres angélicos, mas devemos nos esforçar para combater a nós mesmos. Quando vem aquele pensamento, combata, lembre disso, sem se culpar. Seja feliz. Jesus é eterno. Vamos sair da fase da crença de que vamos morrer, desencarnar e que tudo vai mudar. Tudo que eu não fiz eu vou receber de graça, porque Jesus deu o sangue dele pela graça. Jesus deu o sangue dele para que a gente cresça que o caminho, a verdade e a vida é com renúncia, é com servindo ao outro. Não estamos ainda prontos para estar no nível de Jesus, mas ele disse: pegue a sua cruz e me siga. A sua cruz, não a dele. A dele abarcava o planeta. A dele abarcava os povos do leste do mundo. Inclusive a maioria do mundo mora no leste, a minoria no ocidente. Então ele tem muitos filhinhos, muitos pitinhos para cuidar, para educar. Ele não veio violentar ninguém, dar uma religião, siga essa, se não seguir, vou tostar eternamente. Ele disse que não julga ninguém. Está escrito: eu não julgo ninguém. É João 5 e João 8,15. Só Moisés e suas leis que julgam. Se ele disse que não julga, por que após a morte você vai ser condenado porque não estava na religião certa? Realmente cremos nisso porque ainda nos julgamos. Mas perceba que aquilo que você não julga no outro, a sua consciência não te acusa. Então vamos trabalhar, vamos sair desses laços da depressão com força de vontade nossa, crendo que Jesus não nos julga, que Ele está mandando essa mensagem porque Ele nos ama, não nos julga. Ele não está esperando ninguém no tribunal. Sempre que quando você entender a figura tribunal em qualquer livro, porque não só tem a Bíblia não, se só fosse a Bíblia seríamos marionetes. Ele disse que derramaria o Espírito sobre nós e foi derramado. Chico trouxe tanta coisa. Então quando você vê a palavra tribunal, é um símbolo religioso, não judiciário. Então se refere à sua consciência, ao que você julgou, porque tudo que você julgou, inclusive eu já passo por isso, e por isso estou trazendo sem me julgar aqui, porque eu sei que eu vou errar, mas eu sei do jugo leve de Jesus. Tudo que você julgou, você vai passar pelo outro, porque ainda não enxergamos aquele que está arrastando o carrinho de picolé como nosso irmão. A gente coloca ele na boca, mas talvez o religioso diga: tá pagando a sua penitência, ninguém mandou nascer, eu, graças a Deus, não é um julgamento. A gente tem que aprender a nos avaliar. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Os Espíritos respondem de uma forma enfática. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E aí volta para aquela questão da projeção. Só projeta aquele que quer se defender das suas próprias culpas. Meu inconsciente, porque se fosse consciente eu não saberia, meu inconsciente me cobra de que eu preciso estudar mais o Evangelho, de que eu preciso trabalhar mais, de que eu preciso ter mais vontade de mudar, de que eu preciso ficar menos na posição passiva de observador, que eu preciso participar mais politicamente da sociedade, que eu preciso falar a verdade, que eu preciso ofender menos. Meu inconsciente vai me cobrando de que eu preciso largar alguns hábitos sem dar saltos, sem estancar, que a natureza é energia, ela não dá salto. Então meu inconsciente vai me fazendo milhares de cobranças
eu não sei que é meu inconsciente, isso me traz uma angústia que eu não sei de onde vem. O que é que eu faço? Eu tenho que me defender. Ana Freud vai dizer isso no livro Mecanismo de Defesa. Eu projeto. Aí quando eu vejo o outro falando alto, ele não está nem orgulhoso, ou a cara não está nem feia, eu digo orgulhoso, porque eu sou orgulhoso, eu não estou ouvindo nem eu mesmo, porque eu não me conheço. Porque se eu me conhecesse, eu passasse a me julgar sem entrar na faixa das culpas, dizer, realmente eu não tenho moral nenhuma para cobrar. E olha o que Jesus disse, viu? Eu tenho moral para cobrar, mas não julgo. Então é esse caminho que eu vou seguir, é esse caminho que eu vou seguir, independente de que um versículo A ou B manda condenar, manda se vingar em nome de Deus. Porque se mandasse eu ia ser contra também. A gente tem que se posicionar, tem que entender que Deus é a causa de tudo. E se Ele é a causa de tudo, há um fim útil em tudo. Dar graças, liberar vontade de viver, libere vontade de viver em você mesmo. Eu quero viver, porque se Deus me permitiu estar na carne, eu quero dar o melhor de mim. Não é o desemprego que vai me desanimar, deserdar, não. Porque a partir de hoje eu não vou julgar mais ninguém. E quando eu julgar, não me julgarei porque eu julguei. Continuarei no aprendizado de que eu não devo julgar. E um dia eu estarei depurado disso. Os pensamentos vão, porque os pensamentos são ondas magnéticas verdadeiras, quer você crer ou não. Exemplo, quando alguém te olha feio, você faz o quê? Você também olha feio, perceba a energia ruim. Ali é fato, não é especulação não. Tente se mudar, porque o que a gente mais vê nos centros espíritas, nas igrejas, instituições sociais é: não julgue para não ser julgado. Mas ninguém entende isso, que é no pensamento. Tente mudar, mas mudar nos minuciosos pensamentos. Tente fazer a diferença, entendeu? Para que a gente não fique sempre projetando e fugindo de nós. Jesus, através dos filhos dele, Jesus é onipresente com os filhos que ele manda. Eu sou filho de Jesus, independente se eu pego ou não. Aliás, eu não sou puro, mas eu tento combater sempre as minhas más inclinações. Vou tentar, podem me julgar, mas enquanto a gente está sempre julgando o outro, a gente sempre vai ver defeitos. Mas lembrando que seremos julgados por tudo que julgamos. Teremos a oportunidade nesta vida de ser julgado por tudo que julgamos. Enquanto Jesus veio trazer as pontes, veio unir povos, veio abrir fronteiras, eu vejo os meus irmãos na terra em que eu habito pedindo para fechar. Não estou falando de política, estou dizendo de quanto nós somos limitados ainda a nós nos julgarmos e julgarmos o outro. Jesus não veio julgar ninguém. Não se julgue. Viva a vida que Deus te deu, a vida que te dá prazer. Se ela é viciosa, procure combater o vício, porque vício é tudo aquilo que traz o mal. Então aqui eu não vou estar dizendo que eu não estou julgando, não estou julgando. Vício é tudo que traz o mal. Mas se você não consegue, não se julgue. Entregue na mão de Deus. Combata na paz de Deus. Não venha para o seio familiar espiritual pensando que vamos te julgar. Não. Ninguém tem moral de julgar ninguém na terra. Mas quando tivermos entendido que a verdadeira relíquia do ser humano é combater as suas más inclinações sem se julgar, ele vai ter encontrado o grande tesouro. Não existe mudança social, existe mudança interna.
Quando cada um se mudar, todos mudam. Então, meus irmãos, eu peço que Jesus fique no lar. O que eu falei, e caso alguém não concorde, o que é natural, humano, eu peço que não me julguem, porque eu não vou julgar ninguém. Somos humanos, pensamos diferente, somos consciência, bilhões de consciência, então notadamente vamos pensar diferente, mas procuremos olhar sempre com bons olhos, né? E ressignificar, sair dessa era do julgamento, para que possamos trabalhar. E se você está nesse momento de pandemia triste, ou até recebendo energias que não são elevadas, ore, peça a Deus. E se você julga algum irmão, não julgue mais. Se você se julga, não entre nas faixas da culpa, mas não queira que tudo isso, todas as encarnações sejam resolvidas em um dia. Só acredite, tenha fé no que Jesus disse. Pegue tua cruz e segue a Ele. Não olha para trás, não se julgue. Deixe as religiões te julgarem. Deixe aqueles te julgarem. Utilize eles para fazer o bem e ser tolerante com os que te julgam. Segue, vai adiante, não desiste de você. Porque na medida que vos medirdes, na medida que vós medirdes, vos medirão também. Que Jesus esteja no lar. Que Deus vos abençoe e até a próxima, meus queridos irmãos.